Então o mercado finalmente acordou para o fato de que a automação linear tem um teto de vidro, e esse teto acaba de ser estilhaçado pela versão .x do N8N. Sejam muito bem-vindos ao Dev Raiz. Eu sou a Maia e hoje nós vamos mergulhar fundo na arquitetura que está transformando a forma como construímos software e inteligência aplicada. O que estamos vendo agora não é apenas uma atualização de versão, é uma mudança de paradigma completa. Saímos da era dos fluxos de trabalho sequenciais, onde cada passo era rigidamente definido por um desenvolvedor, e entramos na era dos inteligência artificial agents, ou agentes de inteligência artificial, que possuem capacidade de raciocínio, tomada de decisão e, principalmente, autonomia. Para entender como o N8N se posicionou como líder nessa frente, precisamos falar sobre a espinha dorsal dessa revolução, que é a integração nativa com o LangChain. O LangChain não é apenas uma biblioteca, é um framework de orquestração que padroniza como as Large Language Models, ou LLMS, interagem com o mundo externo. Antes, se você quisesse criar um agente, precisaria escrever centenas de linhas de código em Python ou TypeScript para gerenciar o estado da conversa, a memória e a seleção de ferramentas. Com a chegada do N8NV1.x, toda essa complexidade foi encapsulada em nós visuais, mas não se engane pela interface arrasta e solta. O que está acontecendo por baixo do capô é uma implementação rigorosa de padrões de design de inteligência artificial que seguem as melhores práticas da indústria. Vamos dissecar o que realmente compõe um nó de inteligência artificial no N8N, porque é aqui que muitos profissionais cometem erros básicos. Um inteligência artificial agent no N8N não é um bloco único, mas sim um ecossistema composto por 4 pilares fundamentais que se conectam ao nó principal, geralmente inteligência artificial agent ou chain. O primeiro pilar é o model, ou modelo de linguagem. É o cérebro. No N8N, você tem a liberdade de plugar desde gigantes como o GPT-4 da OpenAI ou Claude 3 da Anthropic, até modelos open source rodando localmente via Ollama ou local inteligência artificial. Quando configuramos esse modelo, não estamos apenas escolhendo um nome, estamos definindo parâmetros críticos como temperatura e top a temperatura, por exemplo, controla a previsibilidade da resposta. Se você está construindo um agente para extrair dados de um arquivo JSON, você quer uma temperatura próxima de zero, garantindo que o modelo seja determinístico e técnico. Se você está criando um agente de suporte criativo, pode subir para 0.7 ou 0.8. O segundo pilar é a memória. Sem memória, um agente é como um paciente com amnésia retrógrada. A cada nova mensagem, ele esquece tudo o que foi dito anteriormente. O N8N implementa diversos tipos de memória, como a Window Buffer Memory, que mantém apenas as últimas interações para economizar tokens, e a Summary Memory, que condensa o histórico para manter o contexto vivo sem estourar o limite de contexto do modelo. Entender qual memória usar é a diferença entre um agente inteligente e um custo computacional desnecessário. O terceiro pilar, e talvez o mais poderoso dentro do ecossistema N8N, são as tools ou ferramentas. É aqui que o N8N brilha intensamente em comparação com qualquer outra plataforma. No LangChain puro, criar uma ferramenta exige definir esquemas de entrada e saída manualmente. No N8N, praticamente qualquer nó da biblioteca de centenas de integrações pode ser convertido em uma tool para o agente. Isso significa que o seu agente pode decidir, por conta própria, consultar uma base de dados SQL, ler um arquivo no Google Drive, enviar uma mensagem no Slack ou fazer uma requisição HTTP para uma API proprietária. O agente não apenas fala, ele age. E o quarto pilar é o Prompt Template. Esqueça instruções simples. Estamos falando de system messages complexas, onde definimos a persona, os limites éticos, o formato de saída esperado e, crucialmente, as instruções de raciocínio. No Dev Raiz, sempre enfatizamos que um bom arquiteto de inteligência artificial gasta 70% do seu tempo refinando como o agente deve pensar antes de ele começar a executar. É a diferença entre um estagiário perdido e um consultor sênior. Agora que entendemos os componentes, vamos entrar na parte mais densa desta masterclass, o ciclo de vida de execução de um agente autônomo. Como ele realmente funciona desde o momento em que recebe um input até entregar a resposta final. O processo segue um padrão que chamamos de REACT, que vem de Reasoning and Acting, ou raciocínio e ação. Quando o input chega, o agente não tenta responder imediatamente. Primeiro, ele entra na fase de thought, ou pensamento. Ele analisa o pedido e verifica quais tools ele tem à disposição. Ele escreve internamente algo como: o usuário quer saber o status do pedido 1200, eu tenho uma ferramenta chamada consultar banco de dados, vou usá-la. Em seguida, ele executa a action.
Ele chama o nó do banco de dados, passa os parâmetros necessários e recebe um observation, que é o resultado da ferramenta. Mas o ciclo não para aí. O agente então analisa essa observação e decide se já tem a resposta final ou se precisa de mais um passo. Talvez o banco tenha retornado que o pedido foi enviado, mas não deu o código de rastreio. O agente então pensa, agora preciso usar a ferramenta da transportadora para pegar o rastreio. Esse loop de pensamento, ação e observação continua de forma autônoma até que o agente decida que atingiu o objetivo. É uma execução não linear. Diferente de um fluxo tradicional, onde se o passo B falhar o processo para, o agente pode tentar caminhos alternativos se as ferramentas permitirem. No entanto, essa autonomia traz riscos arquiteturais que você, como engenheiro de automação, precisa dominar. O maior deles é o loop infinito e o consumo desenfreado de tokens. Se um agente não for bem instruído ou se a ferramenta retornar um erro que ele não sabe interpretar, ele pode ficar tentando a mesma ação repetidamente, gerando uma conta astronômica no final do mês. Por isso, no N8NV1.x, temos controles de limite de iterações. Outro ponto crítico é o contexto. Cada vez que o agente faz um loop de pensamento e ação, o histórico dessa iteração é adicionado ao contexto enviado para a LLM na próxima rodada. Se o processo demorar 10 passos, o 10º passo será muito mais caro que o primeiro. Um arquiteto de alto nível projeta ferramentas que retornam apenas o essencial, evitando poluir o contexto do agente com dados inúteis. É o que chamamos de data pruning ou poda de dados. Você não envia o JSON completo de 1000 linhas de uma API para o agente. Você usa um nó intermediário para filtrar apenas os 3 campos que ele realmente precisa para decidir o próximo passo. Falando especificamente sobre integração LangChain dentro do N8N, é fundamental entender a diferença entre um chain e um agent. Um chain é uma sequência pré-definida. Por exemplo, você recebe um texto, resume esse texto e depois traduz. O caminho é fixo. Já o agent, que é o foco deste módulo, é dinâmico. Você dá a ele o objetivo e as ferramentas, e ele decide o caminho. No N8N, usamos o nó Inteligência Artificial Agent para tarefas que exigem discernimento, como triagem de e-mails complexos ou análise de documentos técnicos. Para tarefas previsíveis, usamos chains para economizar recursos e garantir consistência. Essa distinção é vital para exames de certificação e para o dia a dia de produção. Outro componente essencial que aparece na arquitetura V1.x são os Output Parsers. Eles garantem que, não importa quão criativa a inteligência artificial tente ser, o resultado final chegue no formato que o restante do seu sistema espera, seja um booleano, uma lista ou um objeto estruturado. Sem um parser robusto, sua automação vai quebrar na primeira vez que o modelo decidir adicionar um comentário educado antes do JSON que você pediu. Para fechar esse primeiro módulo com chave de ouro, quero que vocês reflitam sobre a segurança desses agentes. Quando damos ferramentas para uma inteligência artificial, estamos essencialmente dando a ela permissões de execução no nosso sistema. Um agente com acesso a uma ferramenta de HTTP request pode ser alvo de prompt injection, onde um usuário mal intencionado envia uma mensagem que sequestra o raciocínio do agente, fazendo disparar ataques contra outros servidores. A arquitetura de segurança no N8N deve seguir o princípio do menor privilégio. Suas ferramentas devem ter escopos limitados. Se o agente só precisa ler dados, a credencial da ferramenta de banco de dados deve ser apenas de leitura. Nunca, em hipótese alguma, dê permissões administrativas globais para um agente autônomo sem camadas de supervisão humana, o que chamamos de Human in the Loop. Aqui no Dev Raiz, acreditamos que a inteligência artificial é um amplificador de capacidades, mas o controle firme da infraestrutura e da lógica ainda pertence ao engenheiro. Dominar esses fundamentos de LangChain, componentes de nó e o ciclo React é o que separa os amadores que apenas brincam com prompts dos profissionais que constroem soluções de nível enterprise. No próximo módulo, vamos avançar para a integração com vector databases e busca semântica, mas certifiquem-se de que cada conceito discutido hoje esteja cristalizado na mente de vocês. Vejo vocês na próxima aula aqui no Dev Raiz. Maya desligando.